De volta no canal e chegou a grande noite, chegou o grande dia, porque hoje nós vamos tentar algo que para a grande maioria do Brasil ou do futebol do mundo é improvável. Improvável até pode ser, mas impossível não. O Grêmio vai buscar sim essa vaga na final da Copa do Brasil. Ah, é difícil? Claro que é difícil. O Grêmio tem uma vantagem do Flamengo já de 2-0. O jogo já começa 2-0. Mas eu quero falar sobre o esquema que o Renato está mudando. Ele ainda tem uma dúvida, ele já tem o time definido, mas podendo mexer de última hora, e eu quero falar sobre isso. Ah, e de que maneira eu colocaria esse time para tentar algo novo hoje contra o Flamengo. Mas só depois da vinheta. Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente falar sobre esse grande jogo do Flamengo contra o Grêmio, em que o Flamengo, no resultado agregado, já parte com um placar de 2-0. Nós vamos começar o jogo perdendo por 2-0, mas tá acontecendo tanta coisa errada no Flamengo. Olha, é uma sequência interminável de situações que só abalam o vestiário. E é claro que eu tenho que considerar que isso possa refletir de alguma maneira positiva dentro do campo pro Grêmio. Poxa, faltando um dia para a grande decisão, dois jogadores saem na mão, um quebra o nariz do outro. Poxa, não tem como. Mas que bom que tá acontecendo lá e não lá do Grêmio. Mas vamos lá pro que vai mudar. O Renato vai jogar num 4-2-3-1. Tá? A volta do PP traz essa possibilidade pro Renato jogar de novo naquele esquema que é o predileto dele. Aí, o Renato, embora já tenha o time definido, tem uma dúvida que ainda pode, aos 48 do segundo tempo, antes do Renato definir o time como o time escalado, antes de sair a oficialização de escalação, poderá mudar. Porque com a volta do PP, e o PP jogou bem já contra o Fluminense e está definido como titular, o Renato volta pro 2-3-1, mas tem um outro problema. Porque se tem a solução do Renato estar tendo o Cristaldo de volta, será que o Renato vai escalar dois jogadores que ainda não têm condições, quem sabe, para 90 minutos, num jogo tão difícil? O Renato dificilmente faz isso quando um jogador fica tanto tempo fora do grupo principal por motivo de lesão, que foi o caso do Cristaldo. Será que ele volta como titular? Será que deixa o Cristaldo para um segundo tempo? Contra o Fluminense começou com o João Pedro por dentro e começou bem. Eu faria algo mais diferente ainda, porque eu jogaria com o PP, eu jogaria com o Bitelo um pouco mais recuado, e lá naquele espaço onde naturalmente jogava o Ramiro, aquele lado direito, aquela extrema direita, eu jogaria com o Vila Sante. Porque o Vila Sante tem vitalidade, o Vila Sante constantemente cai por ali, e o Vila Sante é um cara que dá intensidade. Eu traria uma preocupação muito maior para as laterais do Flamengo, que também são muito ofensivas. Ah, eu sei, mas será que o Renato vai mudar tudo isso justamente num jogo de decisão? Poxa, mas se ele não mudar hoje, ele não tem mais o que fazer, porque hoje pode ser o nosso ponto final na Copa do Brasil. Agora, em condições normais, o Grêmio vai jogar com o Gabriel Grando, a lateral direita, eu tô apostando sim no João Pedro. O João Pedro não tinha condições ainda para 90 minutos em função de desgaste há já algumas partidas, mas espera aí, vamos chegar à conclusão, né? Pô, ele joga mais que o Fábio quando ele entra em campo. Então o João Pedro na lateral direita, o Reinaldo na lateral esquerda. A dupla de zaga, eu botaria o Gustavo Martins, mas não sou eu que escalo, é o Renato que escala. Então estou acreditando que o Renato vai repetir Rodrigo Eli e Bruno Alves. Aí os dois dessa linha de volantes, o PP e o Vila Sante. Os três mais à frente, na esquerda o Ferreira, na direita o Bitelo e por dentro o Cristaldo. E lá na frente o Soares. Mas e se ele não começar com o Cristaldo e começar com o João Pedro por dentro? Porque a ideia de, entre aspas, congestionar o meio-campo, na minha opinião, foi o que mais fortaleceu o Grêmio no jogo contra o Fluminense. Porque em determinados momentos o Grêmio não tinha a intensidade que a gente pede tanto, mas o Grêmio tinha um sistema de meio-campo mais robusto. Por isso que eu estou acreditando que possa existir essa dúvida na cabeça do Renato até o momento da definição oficial. Poxa, eu vou jogar com o PP, que ainda está descontado, e vou jogar também com o Cristaldo, também descontado. Daqui a pouco ele começa com o João Pedro lá na frente, porque o PP em campo já dá uma estrutura para que ele possa jogar nesse 2-3-1, que é o esquema predileto do Renato. Eu sei que é um jogo de xadrez, tá? Eu não gosto muito dessa parte tática, mas ela precisa ser dita, porque hoje ela vai ter que entrar em campo literalmente. O Grêmio não tem mais para onde correr. O Grêmio tem que começar esse jogo pensando em fazer gol no Flamengo. Ao mesmo tempo, não é aquela troca de garrafa como se fosse time de índio, vai todo mundo atacando de uma maneira desorganizada. Não, não. O Grêmio precisa ter organização. Primeiro fazer um gol para depois fazer um segundo. Agora não pode tomar gol,
porque o placar começa 2-0 pro Flamengo. E aí, tu acredita? E qual dessas opções que eu coloquei, que time tu começaria? O certo é que vai no 2-3-1, já tem uma mudança de esquema aí. Lembrando sempre, te inscreve no canal, dá o like, dá o joinha e aperta o sininho para receber as notificações. E depois do jogo hoje, a gente vai para aquela live da madrugada esperta para falar, se passar, meu Deus do céu. E se não passar, vamos avaliar o que serve de lição para que a gente siga na temporada. Falo sempre para KTO e Marquespan. Eu volto a qualquer momento falando mais de Grêmio. Beijo em todo mundo aí. Até daqui a pouco.